Não abriu a tela, a apresentação? Só um minuto. Então, como eu já postei isso no AVA, já está lá em anexo, sobre a educação de surdo. Vocês olhem ali o tema, a educação de surdos no AVA. Vocês precisam estudarem aquele conteúdo para a próxima quarta-feira realizarem a prova. Também vai ter os parâmetros que está em anexo também, os parâmetros, então vocês estudem esses conteúdos. Tudo bem? Tá ok? O tema hoje, é educação de surdos. Não vou me delongar muito, vou sintetizar um pouco desse conteúdo, pegar as coisas mais importantes para que vocês possam lembrar disso no momento da prova. Então, nós começamos, Vocês olhem esses slides aí. Esse slide. Vocês já sabem que lá atrás, nós temos a concepção de Adão e Eva, a teoria criacionista. Depois passamos aí pela época do Egito, onde alguns surdos acabamos tendo registro, de um surdo na época do Egito que fazia os desenhos nas construções egípcias. Ele trabalhava para o rei, mas é claro, ele ainda sofria, sim, também algumas discriminação, até chegar na época de Jesus, Tem um termo até, efatá, esse termo, que onde existe um registro, onde Jesus fez um milagre de uma pessoa surda voltar a ouvir. E chegando nos dias de hoje, isso aí eu já falei para vocês também, ali no Egito, as pessoas não tinham conhecimento sobre a capacidade das pessoas surdas. Enfim, mas via aquela pessoa surda ali que tinha um dom de pintar e elas acabavam relatando o que ele queria, quais seus objetivos, e a pessoa desenhava, retratava o que a pessoa estava imaginando ali. Mas ele não era, enfim, ele não era tido como uma pessoa que fazia parte ali do mesmo Israel. Parecia um escravo, era açoitado, enfim. Muitas pessoas mandavam ele para fazer. Então, ele era um serviçal. Ele não era como se fizesse parte do grupo real, o faraó. Vocês sabem, na Grécia, também. A Grécia, lá, nós temos aí a cultura grega, que é retratada em vários filmes, com mulheres bonitas, todas pomposas, e também tem homens muito fortes, muito belos, todos, pomposo. Por quê? Porque eles tinham um modelo físico que era relacionado geralmente a guerras, precisava força, virilidade. Se nascesse uma pessoa com surdez, acreditava que era pecado e atirava essas pessoas nos rios, em penhasco, ou acabavam matando pessoas, ou atiravam essas crianças no fogo. Isso era o costume deles lá. Eles achavam, que era não fazia parte dos deuses. Então, eles acabavam descartando essas crianças, achavam que a família tinha que ser perfeita. Isso era um breve relato da cultura grega. Se a família tivesse grávida e notasse isso,
a criança com alguma deficiência tinha que fugir para outros locais para tentar manter a sobrevivência. E isso por quê? Por influência até mesmo de Aristóteles, que nas suas teorias falava que o deficiente não tinha capacidade, não tinha valor, né? Então, as outras pessoas ouviam esses relatos de Aristóteles e acabavam acreditando com isso, não dava valor, achava que eles não eram iguais. Falar bem sintetizado. Então, tem como... eles falavam que não tinham capacidade de inteligência, não era dotado de capacidade, e isso por trás tinha uma ideologia muito ruim, muito negativa, né? Porque Aristóteles não tinha contato com nenhum surdo, nenhuma pessoa deficiente. Já ele só fazia os seus estudos filosóficos e saíam falando suas teorias, mas ele não teve relação com uma pessoa surda, né? Isso é um problema muito sério e devido a essa influência dele, essa má influência. Eu só vou falar rapidamente, gente, para vocês, só para vocês terem uma basezinha, e depois nós vamos abrir aí para um debate, para uma discussão, enfim. É só bem breve. Olha esse slide. Isso causa muita estranheza, né? Através da filosofia de Aristóteles, alguns padres da Igreja Católica também, né, criaram algumas regras e começaram a disseminar o quê? Se tivesse alguma deficiência, era porque era pecado, ou alguém houve traição na família, ou fez alguma coisa errada. Então, assim, os padres eram muito tradicionais nesse sentido. E daí eles começaram a falar assim, que um surdo e um ouvinte não poderiam casar, não tinham direito ao casamento, né? É muito parecido como hoje. Nós temos aí os homossexuais, os gays, lésbicas, que não podem, né, casar. Houve a liberação, né? Mas antigamente não podia. Era da mesma forma. Então, assim, se alguém da família morresse, eles não tinham direito à herança, né? Vou dar um exemplo aqui. Digamos que tivesse lá 5 irmãos, né, onde um surdo e 4 ouvintes, alguém da família morresse, a herança era dividida entre 4 e essa pessoa surda não recebia herança, porque ela era tida como incapaz intelectual, incapaz economicamente, ela não tinha essa capacidade. As pessoas não acreditavam que ela tinha essa capacidade. Então, assim, né? Hoje em dia não tinha direito a casar, era proibido casar, enfim. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Obrigado. Então, aí teve esse padre, Pedro Pons, né, lá da Espanha. Ele começou a estudar e ele também teve contato, né, só com famílias ricas, somente com famílias ricas, e começou a formar um grupo de crianças surdas e começou a ensinar. Vocês imaginam, né? Mas por quê? O viés econômico ali. Então ele pegava, era filho de fazendeiros, enfim, e começou a relacionar com essas crianças. E ele começou a ensinar e dizer que essas crianças, notou que elas tinham capacidade, sim, de administrar algum dinheiro. Mas daí ele falava assim, bom, as crianças pobres não têm capacidade porque não tinha dinheiro, então ele acreditava que elas não conseguiam se desenvolver com dinheiro, né? Mas teve uma família que foi discriminada por esse padre e realizou um movimento onde várias pessoas pobres se foram até essa igreja e queimaram a igreja. Por quê? Porque o padre só atendia as pessoas ricas. E aí essa igreja, né, onde realizava os ensinos, nós não temos relatos se houve mortes de crianças surdas ou não, não tem registro nos documentos sobre isso, né? A gente não consegue falar sobre isso. Ah, tem um monte de gente entrando na sala, assim, me atrapalha um pouco, desculpe.
E aí, né, isso aconteceu lá na Espanha. Aí veio o Bonnet. Bonnet, ele foi o fundador do alfabeto manual. Por que isso? Né, ele viu que as pessoas conversavam, falavam. Aí ele falou, mas e o surdo? Como que é a comunicação dos surdos? Sim, sim, sim. O padre, sim. A maioria, todos os padres, sim. Vou mostrar para vocês, lá no finalzinho vocês verão, né? Porque assim, foi processual, né? Porque os padres também, teve muitos padres que ajudaram, foram algo mais fraterno, mas esse padre específico. Aí, Bonet, né, a pessoa falou, como é que poderia se comunicar? Aí ele percebeu que com as mãos conseguiria representar algumas letras do alfabeto. Isso lá na Europa. Aí começou, escreveu e começou a disseminar em Portugal, na Inglaterra, Alemanha, França. E isso foi gerando algumas línguas de sinais. Aí surgiu a língua de sinais espanhola, francesa, italiana, né? E foi disseminando. Mas a Espanha, ela foi muito lenta, o processo dela. Não teve muita força. Ela não tinha força política. Quem tinha força política, vocês verão, quer ver? E daí ele, né, criou o alfabeto manual e ele começou, viu que o oralismo também não surtia efeito. Ele falou, não, vamos utilizar aqui o alfabeto manual, porque o oralismo não tem condições. Né? Aqui tem os desenhos. Ele mesmo que desenhou. Então, assim, esses desenhos é a representação da mão dele. Agora nós já temos na França, né? Ou seja, por influência da Espanha ali, surgiu na França a língua de sinais francesa. Em Portugal, ali também, aí criaram-se o alfabeto manual em Portugal, no, no México também, e vários países foram criando um alfabeto manual. Atualmente é 227 línguas de sinais diferentes. Já na Idade Média, nós tivemos um inglês, o Williams, né? E ele criou uma proposta metodológica que é a metodologia oralista. Então, ele era um médico, ele começou a estudar, a discorrer sobre isso e, né, e pensou nessa metodologia oralista. Ele era um médico inglês e ele até falou, nossa, mas o oralismo não surte muito efeito, né? Lembra lá, ele relembrou os estudos do alfabeto manual, enfim, mas ele falou, não, eu acho que o oralismo não surte efeito, é melhor as línguas de sinais. E ficou meio assim, aí acabou abandonando, né, e começou a trabalhar em outro local, em outra área médica, né. Isso é só um pouquinho da história para vocês, estou falando bem sinteticamente. Agora, vocês prestem muita atenção nesse slide, nesse tema, é de extrema importância. Este nome aí, ó, esta pessoa, o sinal dele é DLP, o sinal dele é esse. Ele é uma pessoa mundialmente referendada, referência para o mundo todo. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Se vocês quiserem me responder ou não. Quantas chaves vocês têm no molho de chaves de vocês? Quantas chaves vocês têm? 4, 5, 6, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 2, 3. Só isso, gente. 6, no máximo 6.
No máximo 6? 6, então. Ok, obrigado. Agora, preste atenção. DLP, sabe quantas chaves ele tinha? Quantas chaves vocês acham que ele tinha? 140 chaves. 140. 140 chaves, né? Ele tinha um molho gigantesco com chaves enormes, aquelas chaves antigas, e andavam sempre chacoalhando ele. Por isso o sinal dele é esse, DLP. E ele cuidava, né? Uma igreja muito, muito grande, e ele tinha várias portas, então ele tinha que trancar, cada chave dessa era de uma porta. E ele cuidava, e ele tinha um trabalho de amparo aos pobres. Então, pessoas que eram abandonadas pela família, ele tinha esse trabalho. Ele, juntamente com as madres, eles tinham essa responsabilidade. Aí ficou o sinal dele, assim, DLP. DLP trabalhava no quê? Ele trabalhava na limpeza. Não sei se vocês conhecem uma igreja muito famosa na França, né, que pegou fogo, a Catedral de Notre-Dame. Ele trabalhava na Catedral de Notre-Dame, fazia a limpeza, fazia faxina ali. E cuidava da igreja. Achava a igreja muito bonita, muito arrumada. E um belo dia, o que aconteceu? Uma mulher, uma rainha extremamente rica, com duas filhas gêmeas e surdas. As duas eram surdas. Mas a rainha não tinha preocupação com as crianças, deixavam elas soltas. Enquanto fazia suas orações, próximo ao confessionário ali retirava a sua túnica e as crianças ficavam correndo pela igreja. E DLP reparava as crianças, achava muito bonita as crianças brincar de esconde-esconde e tal, e ele achava muito bonito aquelas crianças. Né? E aí havia uma estátua na igreja, e uma das crianças, das meninas, bateram na estátua e a estátua ia caindo. Ele correu e segurou a estátua. E aí, nesse momento, a mãe gritou para as crianças, falando para pararem de correr, só que as crianças não ouviram e continuaram correndo. E DLP reparou aquilo e começou a falar com as crianças. E elas não ouviam, continuavam correndo e correndo, não tinha contato visual com o DLP. Aí DLP procurou a mãe que estava ali fazendo suas orações, chorando até, secando suas lágrimas, e interrompeu ela, falou, desculpa, mas são suas filhas? E a mãe falou assim, o quê? Falou assim, são suas filhas? Sim, são. Nossa, que legal, eu adorei elas. DLP, ele era uma pessoa muito caridosa, de um coração muito bom. Hoje, é claro, nós sabemos que existe aí muitos padres safados, que têm assédio com as crianças, mas naquela época não, o DLP não tinha essa maldade. O intuito dele era realmente de ajudar as pessoas. E o DLP falou assim, olha, eu gostaria de convidar essas crianças para uma outra igreja para eu promover um ensino para elas. E a rainha aceitou. E DLP levou essas crianças, para uma outra igreja e começou a ensiná-las. E as crianças começaram a desenvolver. E elas eram muito inteligentes. E foram para suas famílias, começaram a interagir. E a rainha ficou muito impressionada com aquilo e começou a falar para outras famílias ricas que tinham crianças surdas. E assim surgiu uma escola dentro da igreja. Atualmente, na época, eram 21 escolas que surgiu. Hoje, na França, tem 36 escolas para surdos. E por quê? Porque a política deles é uma política muito boa, eles têm uma metodologia muito boa. Já na Espanha, não. A Espanha não teve esse progresso, ela até decaiu. Enquanto a França, ela criou uma política muito forte e uma metodologia muito boa. Nascia uma criança surda, em alguns outros lugares, nascia uma criança surda e era abandonada. Vocês sabem, né? Acontecia muitas vezes na igreja, das famílias entregarem também as crianças na França, lá num cesto, deixava na igreja. Então, hoje nós temos isso, essa referência mundialmente reconhecida.
Olha esse slide. Então, DLP sempre trabalhou com o cuidado com as pessoas, nessa parte mais filantrópica. Então, assim, ele ajudava todas as pessoas. Era um trabalho muito sério. Vocês sabem do que ele morreu? Ele morreu lá na França era muito frio, e ele tinha que realizar muitas viagens para... Né, ele parecia um representante, um líder da área religiosa, ele tinha que ir em muitas igrejas, fazer algumas orientações, e ele acabou pegando pneumonia, e faleceu de pneumonia. Ele, ele pagou a construção de uma escola inteira com 5 ou 6 andares, uma escola gigantesca. Vocês podem procurar no Google, né? Digita o nome dele ali, vocês olham no slide, e vai aparecer muita informação, foto, sobre a história dele. É muito boa a história dele. Olhem nos slides, olha a foto, né? De um lado, família rica, do outro lado, as famílias mais pobres. Veja que, né, eles estavam unidos, a educação era para todos. DLP pensou lá atrás, quando houve uma educação só para rico, e falou, não, aqui nós vamos fazer diferente. Lá na Espanha era só lembra com o Bonet? Era só para os burgueses. E tinha uma discriminação, porque achavam que eram melhores. E aqui não, o DLP falou, não, nós somos todos iguais, então a educação é para ricos e para pobres. E foi crescendo até hoje, é perfeito, fantástico. Então, por isso ele é uma referência mundial. Tem uma coisa, ó, eu não quero, não vou, isso não é uma provocação para o pessoal da área médica, né? Mas eu gostaria de dizer um palavrão para essa pessoa, o nome dele. Tem o nome dele ali no slide ali. Foi um sujeito muito prejudicial para as comunidades surdas. Nas pesquisas, quando ele encontrava uma pessoa com surdez, ele chamava a família, geralmente famílias pobres, que assinavam um termo e dava autorização para ele fazer qualquer tipo de experimento para investigar a surdez. Teve muitas pessoas morrendo, muitas. E ele abria, cortava a cabeça, abria o ouvido. Se vocês também pesquisarem no YouTube, tem a história dele. Tem uma história do menino, chamado Menino Selvagem. O Menino Selvagem, vocês procuram um vídeo no YouTube, é uma história verídica, onde a família abandonou essa criança numa floresta e ficou ali vivendo sozinho. E esse médico encontrou essa criança, levou até a sua casa ali, e a criança tinha contato, né, assim, com a natureza, enfim, conhecia a parte da natureza, mas, enfim. E ele começou a fazer um monte de experimento com essa criança. Então, teve muitas mortes, ele foi causador de muitas mortes. E foi penalizado por isso também. Agora, assim, eu não sei o que aconteceu, que tipo de penalização, se ele foi queimado, foi preso, não sei o que aconteceu. Então, tem a foto aí. Tá claro, gente? Agora, olhem aí. Eu não odeio isso, é muito grave isso. Então, assim, ele fazia experimento, abria a cabeça, abria o ouvido, furava, enfim. E aí teve algumas famílias que acabou também processando ele e ele foi penalizado. Olhem, então vocês viram que foi um processo, né? Cada etapa teve um fato histórico. E aqui no Brasil, como se deu isso? Dê uma olhada. Aqui nós temos Rui. Rui era professor
e também trabalhava como administrador de uma empresa. Ele era surdo ou ouvinte? O que vocês acham? Mais gente, quero ver mais. Ótimo. A maioria falou que é ouvinte. Sim, mas tem um porém. Ele nasceu ouvinte e o que aconteceu? Com 12 anos ele teve uma doença, rubéola, e perdeu a audição. Ficou surdo. E aí ele foi estudar lá com DLP, com DLP. E ele teve todo o seu processo de escolarização ali. Ele tinha 12 anos, aprendeu a língua de sinais francesa e se desenvolveu, se formou, se tornou professor, trabalhava como administrativo numa empresa também, casou-se com uma surda, teve 2 filhos ouvintes, 2 crianças ouvintes, e numa férias que ele teve, eles resolveram conhecer o Brasil. Vieram de navio, chegando no Brasil, né? Olharam aquele lugar lindo, com o mar, aquela paisagem muito bonita. Na época não tinha o Cristo Redentor, isso era muito antes, não tinha o Cristo Redentor. E ele pensou assim, olha, eu quero conhecer alguns surdos aqui do Brasil. E começou a procurar, até encontrar, né, um grupo de surdos numa praça. E ele, né, sinalizou ali para se comunicar com as pessoas. E ele falou assim, olha, fazia língua de sinais francesa, outro língua de sinais brasileira. E ele fez esse sinal assim, que significa escola. Lá na França, esse sinal é escola. Aqui no Brasil é esse sinal, né, sinal de escola. E os surdos falaram, olha, aqui não tem. Ele falou, não tem? Né? Então, assim, como ele já estava acostumado com toda a política e toda a metodologia da França, que era muito mais avançada e ele achou que isso tinha aqui, e falaram para ele que não tinha, isso angustiou muito ele. Ele voltou ao hotel onde estava hospedado, conversando com a esposa, e falou, olha, eles não têm escola aqui. E a esposa sugeriu, falou, olha, por que você não procura o imperador e conversa com ele? E ele falou assim, tive uma ideia, né? Pegou lá a sua caneta de pena e começou a redigir um pergaminho. E começou a escreveu ali, porque ele estava explicando como que eram as escolas lá na França, que metodologia utilizava, que existia uma língua, que as crianças desenvolviam, enfim, ele falou tudo ali. Chegou, enrolou aquele pergaminho, né, aquela carta, colocou num suporte, e foi procurar. Vocês sabem, né? Que hoje em dia, por exemplo, lá em Brasília é a sede do nosso país. Mas lá atrás não era no Rio de Janeiro. Então, assim, a sede do governo era no Rio de Janeiro. Ele procurou até encontrar a sede, né? E perguntou para uma funcionária dali, falou, quem que é o governante daqui? Ela falou assim, olha, é Dom Pedro II. Só que ela falou, olha, mas infelizmente ele não está aqui, ele está de férias. E ele falou, olha, eu precisava muito, eu não moro aqui no Brasil, eu moro na França, precisava muito falar com ele. E a moça falou, olha, você pode ir até onde ele está, lá em Teresópolis. Ele tem uma casa em Teresópolis. E ele ficou assim, ela falou assim, mas olha, é uma viagem de 3 dias. E ele falou, nossa, 3 dias. Porque, né, as viagens eram feitas a cavalo, então tinha que parar para descansar, existia serra, tinha que subir, descer serras. Então tinha que parar, dar um tempo de descanso para o animal. E ele ficou pensativo, falou, ok, muito obrigado. Chegando no hotel, conversou com a esposa, falou,
falaram, eu vou precisar viajar, é uma viagem de 3 dias, para eu tentar em contato com o imperador. Ela falou, não, tudo bem, vá. Falou, ok. Pela manhã ele saiu em viagem, né, parou para o cavalo descansar, parava 1, 2, 3 horas e continuava a viagem, e assim por diante, né? Vocês acham, hoje em dia a gente viaja rapidinho, né? Naquela época era impossível você fazer uma viagem de um dia só. Chegando em Teresópolis, não sei se vocês conhecem o museu onde foi a casa do imperador? Alguém aqui conhece? Lá em Teresópolis. Enfim, chegando lá, assim, alguns conhecem, né? Chegando lá numa das casas do imperador, era gigantesca, muito grande, bonita, e ele desceu do cavalo e se encaminhou até o guarda real, e ele falou, como é que eu vou me comunicar com esse cidadão? Aí ele abriu o pergaminho e mostrou o nome, né, de Dom Pedro II, e aí o guarda real chamou um empregado que veio até o portão e falou o quê? Aí ele falou, eu gostaria de conversar com o rei. E aí, enfim, né? Aí ele falou, por gentileza, venha, tira seus sapatos, né, porque a casa era uma casa muito chique, né, o piso extremamente limpo, muito chique, não poderia sujar, tire seus sapatos. E ele se encaminhou até abrir um portão gigantesco. Eles entraram numa sala muito bonita e tinha uma fonte de água ali, um jardim muito belo. E naquele espaço estava o rei ali com seus bigode enorme, lendo seu jornal, né, porque ele tinha que se manter informado. E tinham 3 mulheres, não, desculpem, duas meninas e um menino, que eram filhos da princesa Isabel. Vocês conhecem, né? A princesa Isabel foi responsável pela libertação dos escravos. Então, a princesa Isabel, vocês sabem, né? Conhecem. Claro, vocês conhecem, já estudaram sobre isso lá atrás, enfim. E ela tinha três crianças, só que uma menina era surda. Uma menina, uma filha dela era surda. Tem documentos que provam sobre isso, tá? Isso é real. Ela, é claro, não era surda profunda, não. Ela ouvia um pouquinho. Isso só bem sintetizar. Aí o empregado falou, olha, ele é uma pessoa surda, veio da França, quer conversar com vossa... E o rei falou, você pode vir, pode vir. E ele muito acanhado, né, extremamente humilde, entregou aquele pergaminho, o rei pegou o pergaminho e falou, pode sentar-se, por gentileza. Ele muito acanhado ali, sentou e começou a ler o pergaminho. E aos poucos foi ficando tocado por aquilo que leu. E se emocionou. Por quê, gente? Porque a neta dele era surda. E ele ficou muito tocado com aquilo que ele leu. E ele falou assim, olha, aceito. Vamos construir isso sim, aceito. E o rei pediu, falou, olha, mas eu peço a sua ajuda. O rei falou, claro, eu ajudo, sem problema algum. E daí o rei mandou 3.000 homens, escravos, né, na época, mandou pegar 3.000 escravos, né, e começaram a construir todo, né, levando pedra por pedra, e começaram a construir uma escola que atualmente é chamada de INES, que é referência para o Brasil inteiro. Vou mostrar a foto para vocês. Vocês viram? Vocês acham que é pequeno? Não, é gigantesco. Gigantesco. Ah, fica perto do Cristo Redentor.
bem perto do Cristo Redentor. A escola, o INES. Então, é uma escola, né, do governo federal. Claro, antes o rei mandou, só que na época só poderia estudar homens, mulheres não podiam. Porque as mulheres, né, eram discriminadas, enfim, a regra. Hoje não, hoje está todo mundo igual. E disseminou aquilo para o Brasil. E veio pessoas do Brasil inteiro, São Paulo, Ceará, e começaram a estudar lá, e a escola era em ritmo de internatos. Eles estudavam, nas férias voltavam para os seus estados, e no período de aula voltava. Aqui em Campo Grande, a família da professora Elaine, né, teve 8 pessoas da família da professora Elaine que estudaram no INES nessa época, em Mato Grosso do Sul. Né? Nós tivemos aqui a língua de sinais, tivemos influência do INES. Aí surgiu associações, né? Então, nós agradecemos muito a três senhores, já são idosos, 3 faleceram, né? E eles estudaram no INES. Vejam. Isso é o INES. Então, tem crianças, o ensino é de crianças até o doutorado. 0, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, pós, mestrado, doutorado, tem tudo no INES. Uma escola especializada para surdos. Tem surdos lá dentro, pesquisadores, tem biblioteca, tem tudo. É gigantesca essa escola. Eu já fui lá 3 vezes, é perfeito. Se vocês tiverem interesse também de ir lá para realizar alguma pesquisa, ela é aberta, é livre, é aberta. Tudo bem? Alguma pergunta? Calma. Aí Rouet lutou muito, né, para essa construção, e Rouet acabou ficando no Brasil 4 anos. Ele ficou no Brasil 4 anos. Mas teve alguns problemas. Né? Teve problema com a esposa, acabou se separando. E por quê? Então, a família da esposa queria que ela voltasse para a França, porque estavam com saudade dela. E o E não. Falou, não, eu quero ficar no Brasil, eu quero ajudar a comunidade surda daqui, eu quero incentivar. Né? Então, assim, ele gostava muito de ajudar as pessoas também. E a esposa falou, não, então vamos nos separar. E o E falou, tudo bem, ok. Né? Então, assim, os 3 filhos, a mãe com os 3 filhos voltaram para a França e o Rouet ficou sozinho. E ficou trabalhando aqui, já criou a escola. Então, foi uma escola no dia 26 de setembro. Então, vocês gravem essa data que vai cair na prova. Criação no dia 26 de setembro do ano de 1857. Criação do INES. E o INES foi desenvolvendo. E chegou uma época que Rouet quis voltar para a França, que Rouet, né, deixou o INES, deixou a direção, e ele quis ir para o México. Por quê? Ele viu também que lá no México não havia escola. Então, ele queria fazer um outro INES lá no México também. Ele queria criar isso. Né? Então, só um pouquinho, gente. Eu perguntei para o professor que eu tinha uma dúvida. Então, assim, Rouet criou o INES aqui e depois foi para o México em mais ou menos em 1889, mais ou menos isso, e criou um INES lá também no México, uma escola lá no México, onde acabou falecendo por lá com problemas no coração. Por quê? Porque ele tinha muito, né, ele vivia com muito estresse, né, muitos compromissos, e ele foi enterrado ao México. Não voltou nunca mais para a França. Está enterrado até hoje lá no México. Então, isso é uma
um fato histórico muito importante. Agora, deixamos isso tudo de lado. Olha esse slide aí. A Universidade de Gallaudet. Nossa, essa universidade, olha, é incrível, fantástica, famosa no mundo inteiro. Tem 53 cursos de nível superior. 53 cursos superiores. Medicina, advocacia, arquitetura, todos os cursos. E ela é totalmente especializada para surdos. Ouvintes, não. Mas, claro, se tiver um ouvinte fluente na língua de sinais, inglesa, na língua de sinais americana, ele pode sim fazer curso nessa universidade. Essa universidade, então tem gente do mundo inteiro, da Inglaterra, da Alemanha, surdos do mundo inteiro que vão para essa universidade. Ela é muito famosa. Ela é como se fosse a Universidade de Harvard. Ela é considerada a Universidade de Harvard para as pessoas com surdez, né? Então, ela foi construída através do governo de Abraham Lincoln. É ele que criou esta universidade. Ah, sim, sim. Ela fica quase em frente, ela fica de frente à Casa Branca, né? Fica bem em frente, coladinha à Casa Branca. Então, nós temos lá todo o espaço da Casa Branca ali, ela é gigantesca, é fantástica. Ela produz muitas pesquisas ali, né? Se tiver um ouvinte muito fluente, né, ele pode sim trabalhar ali, ou um surdo que é fluente na SL, com o intérprete, assim como o Itamar está fazendo aqui a tradução, lá há esse sistema também. Se você quiser, tem bolsas também, $2.000, eles oferecem bolsas de $2.000 para algumas pessoas. Você pode, um auxílio moradia, auxílio locomoção, enfim, mas é obrigatório ter nota boa, né? Você tem que ter notas ótimas ali, não pode ter uma nota ruim. Se tiver nota ruim, você é expulso da universidade. E aí, por que surgiu isso? Tem um nome. Esse nome que está no slide ali, ele começou ali, né? Ele vivia na fazenda, como eu expliquei, lembra lá do rei, que tinha uma neta, enfim, que era surda? Isso era a mesma coisa, né? Gallaudet vivia em fazenda e tal, e sempre ia, né? Assim como vocês veem, né, nos filmes lá, aquelas pessoas sentadas naquelas cadeiras de balanço, com seu cachimbo ali, olhando as naturezas e tal, sempre tem isso, né? É cultura lá dos Estados Unidos. E existia isso, Gallaudet, sentado ali, numa cadeira daquela, bem gordo, com a barriga grande ali assim, olhando uma árvore, e via que havia um balanço, uma árvore de uma criança com 5 anos, né? Uma menina também, com 5 anos, balançando, um balanço fixado na árvore. E vários dias ela via essa criança, sentava ali e ficava balançando. Uma menina parecia muito séria, sempre balançando, muito sisuda. E dia após dia, ela sentava naquele balanço ali, e ele pensou, né, mãe, por que não está com a família dela? E foi até a família dessa criança. E veio, né, lá a mãe e falou assim, olha, eu gostaria de saber por que aquela criança está sozinha ali. Aí a mãe falou assim, ela não sabe se comunicar, ela é surda, ela sempre chora e faz escândalos, não tem comunicação com ela. A Laude falou, é? Ok, muito obrigado. E começou a tentar interagir com a menina. Fez um sinalzinho para ela, a menina também muito sisuda,
E ele falou assim, eu preciso pensar em alguma maneira de interagir com ela. Aí chamou outra menina, né? Falou assim, por favor, me dá um... Você tem um pedaço de bolo? Pegou um pedaço de bolo com essa outra moça, né? E a menina sisuda ali, e ele ofereceu um pedaço de bolo para a criança. E a criança viu o pedaço de bolo e sorriu, ficou toda feliz ali. E começou a comer. E ele começou a reparar nas expressões da menina ali. Ele falou, E aí ele fez isso para a menina, vamos. Aí foram até uma outra casa e começou a brincar com essa menina, fazer alguns gestos. E a menina começou a gostar. A família dele, também a esposa dele, começou a fazer amizade com a menina. E todos os dias a menina começou a frequentar a casa. E no outro dia apareceu outra criança. E começou a chamar outra. Então, assim, essa criança começou a passar essa informação. De repente, já havia 10 crianças dentro da casa de Galaudê, né? E eles não sabiam como cuidar de tantas crianças ali. E começou a crescer, e crescer, e crescer. E daí uma da esposa falou, melhor você conversar com o governo aí para te ajudar a tomar conta dessas crianças, porque em casa já está difícil. Aí ele foi falar com um senador, procurou um senador e pediu uma ajuda. E o senador falou, olha, eu não posso fazer nada. Tá? Dívide separado, né? A gente sabe. Tinha os republicanos e publicanos, né? Enfim, ele falou assim, olha, nós não podemos ajudá-lo, não. Eu sugiro que você possa procurar Lincoln. E ele foi até a Casa Branca. E aí, né, os seguranças perguntaram o que ele queria. Falou, precisava conversar com Lincoln. Só não, impossível. Só que Lincoln ouviu isso e falou assim, não, quem que é? Por gentileza, venha. Então, e ele foi e começou a falar diretamente com Lincoln e pediu ajuda. Falou, gostaria de qualquer ajuda, porque tem muitos surdos. E Lincoln falou, que legal. Muito bem. E Lincoln falou assim, olha, eu sugiro que nós criamos aí, quem sabe, uma universidade, porque já há várias escolas para surdos. É melhor nós criarmos uma universidade. E ele aceitou. E começaram a construir. E fizeram essa construção até hoje. Tá claro, entendeu? Tá claro, gente? Olha esse outro slide. Tá aqui. Olha lá. Em particular, né? Sumiu aqui, parece? Desligou? Parou tudo aqui? Ele deu uma travada. Daí, Faustin, né? Isso aí também não vai cair na prova, tá? Só a título de informação para vocês. Que teve o dicionário, criou um dicionário bem antigo. Hoje nós temos o outro, o Capovilla. Temos um dicionário dois versículos dessa grossura. É um dicionário novo. É só para vocês terem conhecimento. Né? São desenhos bem antigos, vocês reparem aí. Vocês viram, né? Toda essa trajetória, algumas pessoas, as lutas de algumas pessoas, isso foi difundido no mundo inteiro. Mas aconteceu algo negativo. O pessoal da área médica, os ouvintes, eles fizeram uma convenção e falaram, olha, a língua de sinais, o que vocês acham? Você acha que é capaz de promover um conhecimento, né? Porque eles viram lá na França, pegaram os trabalhos lá daquele francês, que falava sobre o oralismo, né? E trouxe para essa convenção foi na Itália, ali, e pediram, né? Falou, olha, é melhor nós fazermos um tratado onde proibisse as línguas de sinais. E aí vamos adotar a metodologia oralista.
E eles começaram, né, através dessas pesquisas, e acreditaram que o melhor seria para a metodologia. Aí chamaram 117 países, não havia nenhum surdo presente nessa reunião, essa reunião só foi ouvintes, os surdos foram deixados de lado, se reuniram entre eles, se debateram propostas, enfim, foram uma semana de convenção, votaram, aprovaram e assinaram um tratado onde proibia as línguas de sinais e foi substituída pelo oralismo. A escola lá de DLP mandaram todos os professores embora, a Universidade de Galaudê também mandaram um monte de gente embora, e isso foi disseminando. Isso gerou um prejuízo muito grande para a comunidade surda, e foi substituído pelo oralismo. Isso gerou um problema muito sério, né? A maioria dos surdos falava, isso não é bom para nós. E os ouvintes falavam, olha, é bom. Apenas 1% conseguia aprender. 99% das crianças não conseguiam se desenvolver. E isso veio, e teve muito sofrimento, muita opressão. Olhem esse jornal. É verdade, isso não é história, é verídico isso. Só não vou mostrar foto porque não pode, né? Tem uma tarde ali. Então, assim, era proibido as línguas de sinais. E quem criou essa proposta? Foi Graham. Foi Graham. Por quê? Porque ele, né, naquela época, estava desenvolvendo uma tecnologia de aparelho auditivo, de aumento sonoro, pois ele tinha uma esposa surda e ele percebeu que com um aparelho que ele tinha produzido, ela conseguia ouvir assim barulho de avião, alguém batendo palma, só que ela não conseguia identificar a fala. E ele mostrou isso à equipe médica. Né? Falou, olha, isso está comprovado que é possível ouvir sim. E daí eles aprovaram essa metodologia. E isso gerou um prejuízo muito grande para os surdos. Sim, sim. É isso aí. Então ele estava criando, ele queria uma tecnologia para telefone, mas acabou desenvolvendo aí uma para aparelhos auditivos. Aí, lembra de Stockel? Stockel foi uma pessoa que fez um trabalho que foi contra a Graham. E ele começou a pesquisar, falou assim, olha, é possível ou não o uso dessa tecnologia ou não? E ele venceu essa batalha contra a Graham. Mas ele teve que lutar muito. Foi 109, em 1960, lembra que eu falei sobre os dois professores, as crianças que iam no banheiro e ele viu essas crianças e encontrou as crianças surdas? E ele começou a pesquisar as línguas de sinais e depois ele viu que, olha, é proibido isso. Ele começou a redigir um trabalho, uma pesquisa, em 1960, e ele começou... Perdão, eu estou falando a data errada, Então, gente, falei certo, sim. 1960 até 1980, esse período todo aqui foi um período de muita luta e ele começou a divulgar muito sobre o trabalho dele. Até em 98, em 68, houve uma liberação sobre a língua de sinais. Aí se tornou optativo. Poderia escolher oralismo ou língua de sinais. Graham ficou muito bravo com isso, né? Essa briga entre os dois. É igual hoje em dia nós temos aí, né, essas brigas políticas. Dá uma olhada. Esse período ali,
Aí veio o período de proibição das línguas de sinais. Em 1880 até 1980, quantos anos? 100 anos. 100 anos de sofrimento para a comunidade surda. Eu hoje, professor Adriano, eu olho para trás e vejo tudo isso e falo, nossa, quantas lutas, quantas pessoas morreram por causa disso. Até hoje, agradeço muito ao pessoal lá de trás. Olha esse slide. Hoje, né, nós temos aí, assim como vocês lembram, né, quando Hitler teve o que o Hitler fez contra os judeus, e também houve os deficientes também, eles pegavam aquilo lá e colocavam lá uma marca no braço azul, e já sabiam que essas pessoas eram ficar presas, eram jogadas no gás, ou morta a tiro, a facada, enfim. Então, assim, Stockel, vendo aquilo, lutou muito, muito, muito mesmo, até conseguir a liberação da língua de sinais, das línguas de sinais. Isso. Tem razão. Então, foi um período onde os surdos ficaram escondidos, eles conversavam escondidos. 100 anos, 100 anos, é muito tempo. Olha, não, isso não, olha, gente, não tô aqui querendo acusar os médicos nem nada, não é isso, tá? É porque muitas das pessoas não têm conhecimento sobre a comunidade surda. Isso foi algo que aconteceu. Hoje em dia, eu acho que as famílias elas devem escolher entre a oralidade ou as línguas de sinais. Mas 1% apenas da equipe médica, assim, orienta isso. 99% não orienta, orienta mais a fono. Hoje, por exemplo, no WhatsApp, viu que eu coloquei para vocês? Né? Teve o primeiro médico, coloquei no WhatsApp, o primeiro médico que fez uma, sabe, língua de sinais? Aqui. Muitos surdos me falaram muito. Olha, lá na UBS tem um médico que sabe Libras, sabe médico que sabe Libras, no posto de saúde. E eu fiquei olhando aquilo e falei assim, nunca vi. E um monte de gente me mandando, me postando. Eu falei assim, olha, eu acho que é verdade isso aí. Eu postei para vocês no WhatsApp. Então, assim, é um incentivo. Olhem aí esse slide. Surdo, na Inglaterra, no Brasil. Né? O que vocês acham sobre a acessibilidade? O que vocês acham? Olha o slide. Tá travando? Não, para mim tá normal. Tá normal. Tá. Lá nos Estados Unidos. Estados Unidos hoje em dia, sim, muito forte. A Universidade de Gallaudet, então ela tem uma acessibilidade muito boa. Nos Estados Unidos existe intérpretes por videochamada, tem 12% das pessoas que são fluentes, que sabem línguas de sinais inglesa. Agora, no Brasil, não, nós estamos muito atrasados quanto a isso. Nós temos uma lei aí de 2000, lei da acessibilidade, até agora, aí, nós estamos em 2020 e continuamos lutando, nessa parte comunicacional. Também, na área da polícia, tem bastante problemas. Tem o surdo de moto, acho que em São Paulo, Rio, no Ceará também, se não me engano. Estava andando de moto ali, e de repente a polícia pareou o carro e gritou para parar. Para. O surdo não ouviu, continuou andando. A polícia grita, para, e acabou atirando nessa pessoa. Então,
a polícia, ela precisa, né, entrar no campo de visão dessa pessoa e pelo menos sinalizar com a mão, ó, encosta, encosta. Ela tem que entender que pode ter uma pessoa surda. Teve várias pessoas que já morreram com isso. A lei está mudando, ela obriga isso sim, que a polícia chega no campo de visão, que elas aprendam língua de sinais. Ok? São os ouvintes, né? Os ouvintes ouvem lá, assim como o ouvinte fala bastante, toma água, e os surdos. Né? O surdo utiliza a mão, vai molhar as mãos. Verdade, as nossas mãos doem. Vocês viram? Os surdos têm problema na escrita. Porque, assim, eles pensam em língua de sinais. Né? A metodologia inclusiva também não é perfeita. Aonde o surdo vai aprender a língua portuguesa? Vocês ouvintes, vocês são é bem fácil. Vocês falam a língua portuguesa, escrevem muito bem. O surdo só é visual. A L1 dele, a língua materna dele, é Libras. E o português? Não. Eu, por exemplo, Adriano, eu tenho doutorado. Né? Eu escrevo razoavelmente bem. Por quê? Porque meus pais me ensinaram. Né? Quantos surdos aí, quantas famílias aí que não cobram esse ensino para os surdos? Né? Então, falta de comunicação, falta de ensinar. Então, tem bastante problemas quanto a isso. Né? Às vezes o ouvinte acha, é fácil. Às vezes ele sabe muito bem Libras, mas não sabe língua portuguesa. Né? O surdo, muitas vezes, ele é fluente, sabe muito conhecimento, tem muito conhecimento em Libras, mas não sabe língua portuguesa. É só para vocês terem conhecimento bem sintetizado. Tem bastante. Né? Lá atrás acontecia também. Então, muita opressão, isso nos causa muita tristeza. Né? Aí, essa teoria é básica, né? São orientações básicas para qualquer pessoa que saiba línguas sinais, para o ensino também de uma criança surda. Esse ensino bilíngue é de extrema importância. Não, nós temos aí surdos que sinalizam mal, ouvintes que sinalizam ruins também. Então, precisa de profissionais que tenham conhecimento, que tenham experiência, que tenham maturidade, que possa estimular essas crianças assim e desenvolverem da maneira adequada. A grande maioria, e me preocupa muito, que as famílias acabam recebendo essa influência oralista. E isso causa prejuízo lá na frente para as crianças. Então, isso me preocupa muito. Né? Nós temos que entender e mostrar para a família que ela pode escolher o oralismo, né? Bem, é importante escolher essa metodologia, mas também escolher a metodologia utilizando Libras, o bilinguismo. Mas nós sabemos que não tem muito valor o oralismo. Tá ok? Está aberto agora para perguntas. Olha, lembrando, hein? Combinado. Quarta-feira que vem, às 7 horas, nossa prova. Vou abrir o AVA, o sistema. Vocês irão responder as perguntas diretamente no AVA. Eu peço encarecidamente a vocês, prestem atenção ao responder a prova. Terminando de responder, só vai ter uma chance, não vai ter segunda chance. Não vai ter segunda chance. Né? Se, digamos, você está na sua casa, acabou de responder, de repente a internet caiu, não é da minha responsabilidade, é responsabilidade de vocês. Então, assim, não sei se vocês têm uma internet boa ou não, então vocês precisam ter muita atenção, vai ser 1h30, 1h30, ok? De prova.
Ó, tem o decreto 5, né? Já é extremamente importante vocês estudarem a lei 10.436 de 2002, onde estabelece que Libras é uma língua com sua estrutura e gramática própria, e tem o decreto 5626, que ele obriga a disciplina na formação, ele obriga a utilização de intérprete, de instrutor, que versa sobre atendimento, acessibilidade. Aí tem 3, né? Temos professor de Libras, né? Ele pode, não só necessariamente surdo, preferencialmente surdo, mas pode ser um ouvinte, desde que seja fluente para o ensino das crianças surdas. Se for surdo, também necessita de ser fluente, então eles podem ensinar, mas qual que é a preferência? O decreto fala prioritariamente, prioridade surdo. Então, a prioridade é para surdo. Leia um decreto, está especificado lá. O segundo ponto, professor bilíngue. Professor bilíngue. Ouvinte que seja fluente na Libras, ele pode ensinar crianças surdas, sim. Pode. Um surdo também? Pode. Então, assim, vocês conhecem a Constituição Federal? Lá no artigo 5, fala que todos somos iguais. Então, o principal é ter essa avaliação linguística para comprovar a pessoa seja fluente na Libras. Não podemos colocar qualquer pessoa lá, não. Tem que ser fluente na Libras. Então, não é só surdo, não é só ouvinte, não. Pode os dois. Né? Eles podem traduzir, interpretar, assim como Itamar tem experiência, tem contato com a comunidade surda, já fez curso, né? Ele é um profissional, tradutor e intérprete, ele está seguindo o decreto, está lá no decreto também. Pode também a utilização. E o surdo pode ser intérprete? Pode também. O surdo pode, olha, eu posso saber a Libras e posso saber a ASL. Eu sou intérprete. Eu sei a ASL, eu posso saber italiano. Então, se vir um outro surdo de lá, eu posso trabalhar como intérprete. Então, assim, tanto surdo quanto ouvinte, nesses 3 campos, tem área para trabalhar, sim. Entendeu? Hello. Reboots are symptomatic of a fundamental lack Mais of alguma originality in pergunta? Hollywood. Não, de nada. Imagina, se tiver alguma dúvida. Eu vou colocar o conteúdo no anexado no AVA. Né? Teoria. Tá. Da Audrey Gesser. Né? Ela fala assim, Libras, que língua é essa? Estudem isso, também vai cair. O decreto 5626, também, estudem o decreto 56, a lei 10.436 da Libras, e também o que eu falei aqui para vocês, esses 4 conteúdos, tá ok? Perguntaram, qual foi sua pergunta, Amiel? Eu perdi sua pergunta. Se você quiser falar, o Itamar interpreta. Porque muita gente comentando e eu não consigo acompanhar os comentários aqui. Você não prefere falar, Miel? Ok. Só um minutinho que eu não estou ouvindo. Vou ver se acho que o microfone do meu
O notebook está fechado, só um minutinho. A minha pergunta é sobre a questão do mundo oriental, se como que é a questão da educação, né? E Só, se lá só, tem só, pressão como só, aconteceu no Amiel, ocidental e está Amiel, semelhante aqui no ocidente. Oi. Amiel, desculpa, o meu microfone meu estava desligado, eu não ouvi você, o microfone do Note, eu não ouvi. Você pode repetir sua pergunta, por favor? Claro. A minha pergunta é como que é a questão da educação dos surdos no Oriente, né? Porque a gente viu a questão do Ocidente. Se no Oriente tem uma educação como tem a nossa, ou se continua, ou se tem uma opressão lá, como que foi no passado ocidental. Então, eu já fiz algumas pesquisas, né? Porque é muito interessante a sua pergunta, né? Eu também já tive esse mesmo interesse, né? E você poderia fazer um artigo sobre isso, porque existe uma separação muito grande entre o Oriente e o Ocidente. O problema maior é que aqui, do lado do Ocidente, principalmente ali nos países árabes, ali, eles não aceitam o ensino, né, o ensino surdo lá. Lá eles têm uns problemas muito sérios lá. Eu já fiz algumas pesquisas, então nós temos aqui na parte das Américas, tá ok, na Europa também tá ok, ali a África, a gente encontra alguma coisa, China também tem surdos, já chega ali na Ásia, na Índia, aqui, aí nós temos em Dubai, por exemplo, ali nós temos o Afeganistão, ali tem muitos problemas ali, é uma outra metodologia e a gente pesquisa e busca, mas não consegue ter informação sobre aquilo, não acha nenhum registro, não se tem relatos nem de surdos por ali, né? Como você falou, há muita opressão lá, né? Assim, tem mulheres, nós sabemos que as mulheres não podem mostrar seu rosto, enfim. Então, as mulheres surdas lá também passam pela mesma coisa. É muito interessante essa sua pergunta. E você deveria, sim, muito fazer um artigo ou um TCC, escrever, pesquisar sobre isso, porque não se há nada. Nós temos do Oriente, mas do Ocidente é muito difícil de achar informação. Então, eu peço muito para você investir nessa pesquisa. Eu já tentei fazer pesquisas e não consigo achar muita coisa sobre isso. Você está de parabéns, né, por levantar esse questionamento. É de extrema importância o que você está pensando. Ok? Isso aí, vamos embora, vamos pesquisar, vai. Agiliza. Mais alguma pergunta? Então, finalizamos a nossa aula, né? Até quarta-feira que vem, 7 horas, com a prova, ok? Boa noite a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau.